Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado. Se vocês querem mais conteúdos informativos acerca dos processos de nacionalidade portuguesa, como adquirir nacionalidade portuguesa, subscrevam o meu canal, ativem as notificações no sininho e, não menos importante, se no final do vídeo tiverem gostado deste vídeo, partilhem o vídeo com os vossos amigos, porque quanto mais o canal crescer, mais eu me sentirei motivado para continuar a gravar tantos vídeos com tantas informações. A pergunta que hoje me traz cá está relacionada com os processos de aquisição de nacionalidade portuguesa e os processos de autorização de residência permanente. Muitas pessoas colocam uma questão de saber se é a mesma coisa, se ter uma autorização de residência permanente ou ter nacionalidade portuguesa são a mesma coisa. E a resposta é não. Tem características próprias, cada um dos processos é diferente, não é exatamente a mesma coisa. Claro que nos dois casos, quer nos processos de nacionalidade portuguesa, aquele que tem nacionalidade portuguesa e também aquele que tem uma autorização de residência permanente, ambos podem residir em Portugal, a título permanente e definitivo, se assim entenderem. Mas não é a mesma coisa e eu passarei-vos a explicar porquê. Ora, a nacionalidade portuguesa refere-se, desde logo, ao vínculo de um indivíduo a um determinado Estado. É o vínculo que o une a esse Estado, a esse país, pressupondo naturalmente a concessão de determinados direitos e também, naturalmente, a imposição de algumas obrigações. Mas hoje eu prefiro falar então dos direitos, da concessão dos direitos que aqueles que têm nacionalidade portuguesa podem usufruir. Ora, quem tem nacionalidade portuguesa tem direito a candidatar-se a cargos públicos, tem direito a residir e a trabalhar em Portugal, tem direito de não ser expulso do território português e, em alguns casos, tem direito a não ser extraditado. Tem também direito de votar nas eleições portuguesas e aqui surge uma questão que me é colocada com muita frequência. Eu sei que no Brasil as pessoas nas eleições presidenciais são obrigadas a votar e muitas pessoas perguntam-me então se também em Portugal existe essa obrigatoriedade. E não, a resposta é não. Em Portugal o dever de voto é um dever cívico. As pessoas devem votar porque têm esse dever cívico, mas não tem essa obrigatoriedade. E notem que eu, por exemplo, nunca faltei a nenhumas eleições portuguesas e nem brasileiras, porque eu sou também cidadão brasileiro, tenho nacionalidade brasileira. Eu sei que embora não pareça, a falar eu falo diferente dos meus amigos do Brasil, porque resido cá, nasci cá, mas eu também tenho nacionalidade brasileira e também voto nas eleições. E quando há eleições no Brasil, eu vou também ao consulado brasileiro da minha área de residência, que no meu caso é do Porto. Vou lá e exerço o meu direito e a minha obrigação cívica. Reparem que muitas pessoas lutaram para poderem votar. Hoje nós damos isso como um dado adquirido e muitas pessoas nem sequer aproveitam o direito de voto. Eu aconselho sempre que o façam. Gostaria ainda de acrescentar que existe uma panóplia de possibilidades previstas na lei que permitem a todos os interessados requerer nacionalidade portuguesa. Claro que cada caso é um caso e há pessoas que são descendentes de cidadãos portugueses e podem requerer nacionalidade por essa via. Há outros cidadãos que são casados ou têm uma união estável com cidadãos portugueses e podem também requerer nacionalidade por essa via. E aqui eu acrescento sempre uma coisinha, que é o facto de Portugal não ser um país homofóbico e, portanto, as pessoas podem requerer nacionalidade portuguesa pela união estável, por terem uma união estável com o cidadão português, quer tenham uma união de facto, uma união estável com cidadãos do mesmo sexo ou de sexo diferente. Existem também outras possibilidades, por exemplo, os descendentes de judeus sefarditas, aqueles que moram em Portugal há mais de 5 anos. Eu tenho um vídeo onde falo sobre isso, aconselho a que assistam a esse vídeo. Tenho também um outro vídeo onde falo dos pais que têm filhos portugueses, os cidadãos estrangeiros que têm filhos portugueses, e também estes podem requerer nacionalidade portuguesa por esta via em algumas circunstâncias. Ou seja, como disse, são variadíssimas as possibilidades. Vocês deem uma pesquisada, como se diz no Brasil, no meu canal, porque eu tenho muitos vídeos que vos poderão ajudar. Falei então da nacionalidade portuguesa e resta então agora saber o que é isto da autorização de residência permanente. Ora, como o próprio nome indica, por definição, autorização de residência permanente é a possibilidade que a lei vos dá, emitindo-vos um cartão de residente permanente, de residir a título permanente e definitivo, se assim entenderem, no território português. Vocês
estarão cá como qualquer outro cidadão, terão os vossos direitos, podem residir, podem viajar, podem trabalhar sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. Para que vos seja emitido este cartão de residente permanente, a lei impõe alguns requisitos. Estão previstos esses requisitos no artigo 80 da Lei 23/2007. E eu passo a indicar então quais são esses requisitos que a lei obriga a que sejam cumpridos para que vos seja emitida uma autorização de residência permanente. Desde logo é obrigatório fazer prova de que tem meios de alojamento. Ora, os meios de alojamento, vocês terão que ter um local para residir em Portugal, mas muitas pessoas às vezes perguntam-me se têm que ter a propriedade de um imóvel. Não, vocês não têm que ter a propriedade de um imóvel, podem ter a propriedade de um imóvel, podem ter arrendado um imóvel, como se diz no Brasil, viver de aluguer, pagar uma renda, um aluguer, como se diz no Brasil. Podem também viver com outras pessoas, desde que façam prova de que têm um meio para residir, um meio onde residir. A lei não obriga a que sejam proprietários de nenhum imóvel. Por outro lado, têm também que ter meios de subsistência, e os meios de subsistência estão devidamente tipificados na lei. Têm ainda que ter tido, antes de naturalmente requerer então esta autorização de residência permanente, têm que ter tido autorizações de residência temporária de pelo menos 5 anos. Só após terem estes 5 anos de residência temporária em Portugal é que poderão então requerer a autorização de residência permanente. Por outro lado, também não podem ter, e isto aqui eu vou ter que medir um bocadinho as palavras que digo, porque se eu digo determinadas palavras, o YouTube boicota os meus vídeos, mas eu vou tentar explicar de uma forma simples e que vocês compreendam. Não podem então ter no vosso certificado de antecedentes nenhuma condenação ou uma condenação com determinada moldura penal. E se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isto, eu explicar-vos-ei, contactem-me porque eu explicar-vos-ei, está bem? Eu não posso dizer determinadas palavras muito além do certificado de antecedentes, porque senão o YouTube acaba por, como já fez no passado, boicotar alguns dos meus vídeos, e eu tenho vídeos com quase 100 mil views e tenho outros com reduzidíssimas views, justamente pelas palavras que digo. Por último, ainda relativamente ao último requisito, é necessário comprovar o conhecimento básico da língua portuguesa. E reparem que para quem vem de um país de língua oficial portuguesa, como o Brasil, como Angola, Moçambique e tantos outros, isto não será um problema, será muito simples. E estes requisitos que eu acabei de indicar são cumulativos. Aproveito para dizer então o seguinte: imaginem um cidadão, suponhamos, indiano, que vive em Portugal há 5 anos, esteve sempre em situação regular, mas não fala uma palavra de português. E, infelizmente, isto não é tão impossível quanto parece. Há pessoas que moram cá, mas vivem numa bolha, convivem apenas com a comunidade de onde são oriundos, não é? E, portanto, acabam por não falar português. Ora, estas pessoas, se não fizerem prova de que têm o conhecimento básico da língua portuguesa, não poderão adquirir uma autorização de residência permanente. Portanto, todos estes requisitos são cumulativos, nenhum é dispensável. Esclareço ainda que esta autorização de residência permanente tem o cartão, digamos assim, é emitido pelo prazo de 5 anos, embora tenha um caráter permanente, o cartão em si, tal como o vosso passaporte, vocês compreendem isto facilmente. O vosso passaporte, por exemplo, brasileiro ou de qualquer outro país, também tem um prazo de validade. O documento em si tem que ser renovado. Ora, também esta autorização de residência permanente, que será o vosso documento de identificação, também tem que ser renovada. Se porventura vocês imaginem que casam e adotam o apelido do marido por efeito do casamento, ou da mulher, também há casos em que os maridos adotam os apelidos da mulher por efeito do casamento. Se houver alguma alteração aos vossos dados, ainda que o cartão de residente, válido por 5 anos, esteja dentro do prazo de validade, deve ser renovado imediatamente assim que houver uma alteração. Por último, relativamente a este assunto, eu gostaria de informar e de dizer-vos o seguinte: o facto de terem uma autorização de residência permanente não vos impede de adquirir nacionalidade portuguesa. São coisas, como vimos, são coisas distintas. E por vezes o processo de nacionalidade portuguesa demora algum tempo. E eu aconselho sempre, quando as pessoas atingem os 5 anos de residência regular em Portugal, aconselho a que, em paralelo e em simultâneo, requeram o cartão de residente permanente, a autorização de residência permanente, e ao mesmo tempo aconselho que requeram nacionalidade portuguesa. Isto porque, por vezes, o processo de nacionalidade portuguesa é demorado
aprovado, pode acontecer pelo menos demorar mais de um ano, e para que as pessoas não fiquem numa situação irregular no país, devem requerer então as duas coisas: a autorização de residência permanente por um lado e a nacionalidade portuguesa por outro. Era isto que eu hoje tinha para vos dizer. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, subscrevam as notificações no sininho e partilhem o vídeo com os vossos amigos. Muito obrigado a todos.